Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística XPLG 11 da XP Asset. Exatamente porque um mês atrás a gente fez uma enquete e ele ficou entre os top 3 fundos de logística mais queridos do canal e dos 3 ele disparou, foi o fundo que teve mais views, e tá trazendo novamente a continuação. Esperamos que continue dando boa quantidade de views para a gente continuar trazendo mês a mês esse conteúdo aqui para vocês. E ele, ao contrário lá do BTLG, que ontem eu trouxe vídeo para vocês podem ver aí na página inicial do canal, o BTLG lançou o relatório do mês de novembro. Sim, de novembro, enquanto o XPLG já está lançando aqui o relatório do mês de dezembro. Antes de mostrar esses comentários para vocês, queria passar alguns números para vocês. Atualmente, no momento que eu estou fazendo a gravação, o fundo está com um valor de mercado de R$ 110. E como o valor patrimonial dele é R$ 110,14, a gente vê que o P sobre VP dele está 1. Ou seja, ele nem está barato, nem está caro em relação ao valor patrimonial dele. A quantidade de cotistas do fundo, para quem não sabe, é 314 mil, ou seja, é um dos maiores fundos, realmente é um dos maiores fundos, tanto em termos de quantidade de cotistas, como em termos de patrimônio líquido. O fundo atualmente é o segundo maior fundo de logística da nossa bolsa, com 3,28 bilhões de patrimônio líquido, só perde para o HGLG. Como ele tem muitos cotistas, ele também tem uma liquidez diária muito alta de 9,3 milhões, ou seja, é muito fácil comprar e vender cotas do fundo em grandes quantidades. O dividend yield dele dos últimos 12 meses é de 8,33%, o que é um dividendo ok. Ele perde por um pouquinho do BTLG. E no mês de dezembro, que foi anunciado no final de dezembro e vai ser pago próxima semana, no mês agora de janeiro, ele teve mais um anúncio de 78 centavos, o que corresponde a um yield do mês de 0,72, que para mim é um yield baixo, mas é ok, digamos assim, para os fundos top. Os fundos top de logística estão nessa faixa de 0,70%, dificilmente ultrapassando a barreira do 0,80. Então vamos entrar aqui nos comentários do gestor. Aí ele fala o que eu já falei para vocês sobre a distribuição que vai ser pago no dia 15. A gestora, no caso, tenta fazer essa estratégia de uniformização da distribuição de rendimentos, porque você vai ver que vai ter alguns meses que vai entrar mais dinheiro em caixa, mas ele não vai distribuir, ele segura para quando tiver um mês que teve um problema de caixa, aí ele compensa naquele mês e mantém a uniformidade. Ele é bem reloginho. Se você quer um fundo reloginho, esse é uma das melhores opções, que ele é bem reloginho na entrega de rendimentos. O padrão dele é isso, vai mantendo o valor o tempo todo igual durante vários meses, e depois quando começa a ter reajuste das locações dos imóveis dele, aí ele começa a repassar esse ganho de receita de locação para os rendimentos e começa a distribuir mais, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. É mais ou menos o que ele faz isso. Tanto que nos últimos 2 anos, a média de distribuição mensal dele é cerca de 73 centavos. E a gente vê que atualmente ele está 78 centavos. Ele está realmente puxando para cima a distribuição. No dia 29 de dezembro, já no finzinho do ano, no apagar das luzes, ele adquiriu 10% desse imóvel da Unilever, via esse fundo de logística aqui que ele possui na carteira, o NE Logistic FI, que ele possui todas as cotas desse fundo aqui. Adquiriu por 9.200.000, dividido em 2 parcelas. Ele pagou 6 milhões exatamente nessa data de aquisição e vai pagar mais 3.200.000 daqui a 6 meses. Ele fala também que encerrou o ano de 2023 com o menor patamar de vacância desde setembro de 2019, ou seja, fazia 4 anos que ele não tinha uma vacância tão baixa. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá na faixa de 2,38%, se eu não me engano. É uma vacância realmente muito baixa, tá quase 100% alugado todos os imóveis do fundo, ou seja, a gente vê que essa margem aqui de ganho também não tem muito para onde aumentar, já que está com a vacância muito baixa. Se ele tivesse com 0 vacância, considerando esse valor atual, ele iria distribuir cerca de 79 centavos para 80 centavos, ia ficar mais ou menos nessa faixa aí, ia subir um centavo e meio mais ou menos, para ser mais preciso. Ou seja, em relação à receita de aluguéis, não tem muito para onde correr não nesse valor. O que poderia acontecer, mas o fundo parece não ser muito interessado nisso, é fazer reciclagem do portfólio dele, vendendo com ganho de capital alto, para poder assim repassar esse ganho de capital para os cotistas do fundo. Mas o que ele gosta mais de fazer mesmo, em vez de ficar vendendo, reciclando portfólio, é fazendo emissão de novas cotas e com isso comprando mais imóveis. Por isso que ele está crescendo tanto. Salvo engano, ele fez só no segundo semestre do ano passado umas 2 emissões, salvo engano. E ele ainda tem dinheiro em
encaixa em relação a isso, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aí ele fala, além dessa questão dele ter diminuído a vacância, que a média de distribuição dele nos últimos 12 meses com relação a 2023 foi em média 77 centavos. Em 2022 tinha sido 70 centavos. Você vê como ele repassa os aumentos dos aluguéis para os rendimentos dele, aumentou cerca de 10%, bem acima da inflação, né? Um aumento de rendimento bem interessante. Mas eu creio que isso aqui também tem relação com a redução da vacância. Isso não é só reajuste de aluguel, tem a ver com a redução da vacância também. E o mais importante de tudo para mim é isso aqui, ó. A carteira do fundo não apresentou inadimplência no encerramento de dezembro, ou seja, tá todo mundo pagando em dia. Isso é ótimo, sempre é ótimo. Em relação à DRE do fundo, é daquelas DRE que eu não gosto de jeito nenhum. Uma DRE que, além de resumida, ela só se refere ao último mês. Gosto sempre de falar, né, que eu gosto de 6 a 12 meses. Então, quando coloca aquelas de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu acho ruim. E essa aqui é de 1 mês, é a pior possível. Então, ele diz que teve essa receita de 27 milhões, que é a soma dessas receitas aqui, receita de aluguel, lucro imobiliário, receita de rendimentos de fundos imobiliários, que ele tem um pouquinho também, resultado de venda de fundos imobiliários, receita de CRI, receita de LCI e renda fixa, tudo somado deu 27 milhões 725 mil. E as despesas do fundo, as despesas imobiliárias e despesas operacionais e despesas financeiras, que é pagamento de juro. Aqui são pagamento de custos com os imóveis, água, luz, energia, IPTU, etc. E aqui são as despesas com a administração do fundo. É a maior de todas, né? Totalizando 3 milhões 359 mil, e fazendo a subtração de receita e despesa, temos o resultado do fundo. Ou seja, o lucro do fundo foi 24 milhões 366 mil reais de lucro, e ele distribuiu 23 milhões e 99 mil, ou seja, ele colocou aí em reserva cerca de 1 milhão e 300 mil. Ele distribuiu 78 centavos, como a gente já sabe, e tá com 7 centavos aqui em reserva. Uma reserva muito pequena, e uma coisa que eu não gosto muito nesse fundo, assim como outros, né? Como ele não tem a reciclagem de portfólio, e aí logicamente não tem como ter lucro de venda, aí ele fica sempre distribuindo aqueles valores fixos, e nunca tem aquela porradinha de final de semestre que tem alguns outros fundos, como teve, por exemplo, para citar exemplos, teve do TRXF, que é de renda urbana, e teve do HGRU. Os dois fundos estão de renda urbana e todos dois adoram reciclar portfólio, sempre vendem com lucro e sempre repassa, normalmente no final do semestre, esse ganho extra que tiveram para os cotistas. Então, eu gosto mais da estratégia desse pessoal de renda urbana por causa dessa história. Aqui não, aqui é um fundo reloginho o tempo todo, do mesmo jeito, mas para quem gosta de não ter dor de cabeça, preocupações, esse é um fundo muito bom. Não posso falar nada ao contrário disso, e lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA ou ação. Está por conta de você ver esses números, essas informações que eu estou passando, estudar melhor, e aí sim você decide se compra ou não o fundo. Aqui ele mostra a tipologia dos contratos. Você vê que ele basicamente é quase um fundo meio a meio, sendo mais para contrato atípico, 58% de contratos atípicos e 42% de contratos típicos. Em relação aos tipos de investimento que o fundo faz, apesar de ele ser um fundo de logística, ele não tem 100% de imóveis. Ele tem 86% de imóveis, ele ainda tem 11% em aplicações financeiras, exatamente como ele está fazendo muitas emissões, ele ainda não alocou todo o dinheiro que ele tem em caixa. Ele tem cerca de uns 350 milhões ainda em caixa para comprar novos imóveis. E tem 3% em cotas de FIIs. A gente já viu, né? Os primeiros comentários foi falando que ele tinha adquirido 10% de um galpão logístico via um outro fundo imobiliário que ele detém todas as cotas. Então a gente sabe que ele tem outros fundos imobiliários do mesmo segmento aqui de logística na carteira. Aqui ele mostra os principais locatários do fundo e coloca em outros os demais. Então a gente vê que o principal locatário do fundo é a Via Varejo, o que não é muito legal, né? Porque a Via Varejo é a Casa Bahia. E falando em varejo, a gente tem aqui a B2W, para quem não sabe, é Lojas Americanas, né? Então ele tem esses dois aqui que vivem em situação não muito agradável, 18% do fundo. Ele tem a Leroy Merlin, a Renner, Mercado Livre também, Grupo Pão de Açúcar e Mobile. Esses são os principais locatários, totalizando cerca de 56% da carteira do fundo. Em relação à correção dos contratos de aluguel, a gente vê que o principal indexador do fundo é o IPCA, 76%, ou seja, a grande parte é corrigida pelo IPCA, mas tem 21% de GPM e tem 3% do IPC da FIP. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o XPLG na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro fundo imobiliário desse segmento aqui de logística você possui na carteira? Você possui o HGLG? Você possui
possui BTLG, possui o GGRC, o LVBI. Diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. E pra gente fechar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de, antes de mais nada, pedir pra você que não tá inscrito, não perca mais seu tempo, meu amigo. Se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e não perder seu tempo. Então, pra terminar aqui o vídeo, a gente tem aqui a alavancagem do fundo, que ele chama de contas a pagar. Ele não tem uma alavancagem muito alta, né? Bem baixa, por sinal. Abaixo de 10% do fundo é a alavancagem. Ele tá devendo 247 milhões. E a gente sabe que ele tem mais de 350 milhões em caixa. Ou seja, se ele quisesse, ele simplesmente pagaria essas alavancagens e tchau. Passar bem. Mas ele prefere manter essas alavancagens. Provavelmente ele acha que vale a pena manter essa alavancagem e continua com dinheiro no caixa para novos investimentos. Então ele tem essa dívida aqui com esse CD Unilever de 43 milhões. Tem dois CRIs, o CRI 68 série 2 e o CRI 176 série 2, um de 131 milhões praticamente e o outro de 70 milhões, totalizando esses 247 milhões aqui que ele tem em dívidas a pagar. E esse aqui ainda está em carência, ou seja, ele não está fazendo pagamento ainda. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!